Estamos aqui prontos para começar mais um programa. E um daqueles, eu já vou avisar, tá de mau humor hoje? Vai passar. Tá de bom humor? Vai terminar o dia muito melhor, porque hoje o programa vai ser divertido, gostoso, apesar de nós termos hoje a proposta de falarmos dos principais problemas dos casamentos ou dos casais, em que os casais mais erram. Eu acredito que um dos principais erros dos casais é justamente a falta de humor. Gente chata dá um trabalho, né? Mulher chata, marido chato, fica difícil de conviver, né? E tá aqui comigo concordando, mas é verdade, gente. Tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado quando tem um marido ranzinza ou uma mulher ranzinza, aquele jeito difícil de lidar com tudo, parece um peso. Ah, faltou infância, faltou brincar, faltou correr, soltar pipa, brincar de boneca, sei lá o quê, construir um mundo mais suave, né? Mais lúdico. Tudo é muito sério, tudo é muito grave. Tem gente que pensa, inclusive, ali do outro lado, que eu sou muito séria, que eu sou uma mulher muito séria, às vezes até brava, não me conhece. Dou umas crises de riso, porque eu acho que a vida é gostosa quando a gente brinca. Claro, levando muito a sério aquelas coisas que pedem que a gente olhe com um pouco mais de cuidado, mas sem perder o lado gostoso, o lado leve da vida. Por que eu estou dizendo que o programa de hoje vai ser um programa gostoso, apesar do tema ser sobre os principais problemas dos casais? Porque tenho hoje dois convidados incríveis que eu amo tanto, como todos eles, mas eu sempre me divirto quando ele está aqui, principalmente Pastor Wallace Barbosa no programa de hoje. Bem-vindo! Olha o tamanho do sorriso. O sorriso é grande. É sempre uma alegria poder estar aqui com você, Darleide, com os ouvintes, com os telespectadores. É Obrigada. um privilégio poder participar. Eu já venho de Hortolândia para cá sorrindo no meio do caminho, porque eu sei que vai ser muito bom. Que delícia! Pastor Wallace Barbosa, ele é diretor de uma das nossas instituições de educação aqui no estado de São Paulo, o IASP, e é um instituto que hoje conta com quantos alunos? 5.100 alunos. Só? Só. Só 5.100 alunos. Ele já está há 10 anos cuidando daquela instituição. Minha filha estudou ali e é alguma coisa que eu posso dizer para você, um lugar em que a gente pode mandar o filho para ser feliz. Claro que a minha já foi feliz, mas é um lugar de gente feliz, né? Assim, Um o lugar IASP... de gente feliz, um lugar abençoado, é um lugar bom de se viver, de se conviver. E, apesar das lutas, é uma bênção estar ali. Tem um número de alunos que são internos, ou seja, moram naquele Sim. lugar, Hoje... e tem um outro grupo que nós temos na fora. educação básica hoje 13.100 alunos na educação básica. Temos no internato 480 alunos, no ensino superior 1.700 alunos, na pós-graduação 140, na escola de esportes 1.200 e na escola de artes 490. Maravilha! Dá um bom trabalho, mas é uma bênção, eu amo estar com meus alunos. Que delícia! E um abraço para todos os professores, os educadores que trabalham em toda a rede adventista de educação. Um abraço para todos vocês e a minha outra convidada. Bom, e como eu disse, ele é diretor dessa instituição, um homem que é especializado em educação, mas em família também. Por isso é o nosso convidado que vem tantas vezes aqui por agregar educação, convívio, palestras para a família. Ele tem no currículo, sei lá, mais de quase 400 encontros de casais por aí afora. E a outra convidada de hoje, queridíssima, amada demais, doutora Raquel Fonseca, bem-vinda, de amarelo hoje, radiante como um raio de sol. É isso mesmo, porque o sol tem vitamina D, né? Promove a vitamina D no nosso corpo. É muito bom, obrigada por estar aqui com você mais uma vez. Delícia, É muito bom. Muito bom. Olá aos nossos queridos que estão nos assistindo. Vamos lá, então. Em que os casais mais erram, queridos? Vamos começar falando um pouquinho a respeito dos solteiros. Quer participar com a gente? Deixe o seu comentário no nosso post que está na nossa página facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Participa, daqui a pouquinho leia o seu recado, se der tempo, né? Porque você vai ficar grudadinho aqui com a gente e quem sabe nem vai ter tempo de postar, de comentar alguma coisa, mas fica a dica para você. O que você diz a respeito do tema de hoje, o que acontece com você aí na sua casa, no seu casamento, namoro, relacionamento, em que um casal que está ainda no tempo de namoro pode errar, pastor Wallace? Se deixar levar pela paixão, sabe, apaixonadinho, aqueles cheio de coraçãozinho no olho. Quando se deixa levar pela paixão, você terá a tendência de tomar decisões erradas. A paixão, ela faz parte do relacionamento, mas ela não pode ser o fator decisivo para a tomada de uma decisão para uma vida inteira. Uma outra coisa assim que eu sempre percebo no escritório,
é quando se envolve com sexo no casamento. Esse é um problema sério. Os jovens não conseguem perceber naquele momento o desdobramento terrível de se aventurar no sexo fora do casamento. Quando você está falando assim, dessa questão, e você usa essa expressão terrível, você está falando de pecado? Você está falando do jovem se envolver sexualmente? É só pecado? Aquela ideia assim, ai, estou pecando contra Deus? É nesse sentido? Isso também acontece, mas o problema é que você perde a confiança em você e perde a confiança em qualquer outro parceiro. Quando a moça não percebe que o maior valor da vida dela é ela que dá para ela, e quando o rapaz percebe que o maior valor da vida é não trair seus valores e seus princípios, lá na frente a conta chega. Não, se você pensa não vai dar nada não, vai dar sim, e vai dar problema, dor de cabeça, dificuldade. Então, na minha visão, se deixar levar pela paixão, uma decisão apaixonada, está fugindo de casa, está fugindo de não sei de quem, quer resolver seu problema, achando que casar vai resolver, não vai ter dificuldade. Vai dar certo? Pode até ser que dê, mas vai ter muita dor de cabeça. Tá. Doutora Raquel. Bom, para dar continuidade um pouquinho a isso que ele disse, quando as pessoas colocam o sexo fora do lugar, dá prazer não. Dá dor de cabeça. E vem a ressaca moral depois. E a ressaca moral, ela deprime, faz a estima baixar e vem uma autodesvalorização. Então, o sexo tem o lugar certo. Mas uma coisa também que eu penso que acontece entre as pessoas é elas acharem vou mudar o fulano ou vou mudar esta garota. Isso já se comigo vê no namoro, ela vai ver. Até agora foi assim, o pai mimou muito, a mãe mimou muito, mas comigo será diferente. Mas depois ela vai ver. Então, estes pensamentos, eles se revelam depois através de atitude que acaba partindo para arrogância, para falta de diálogo, porque acaba se interpondo. Ninguém muda ninguém, Darleide. É verdade. E esse é um dos erros capitais das pessoas. Isso envolve namoro, casamento, ou acha que depois será diferente. Cada um é o que é. Mas é preciso dar uma olhadinha de onde veio, em qual cultura aquela pessoa estava ou está inserida. Ok. É desafiador, porque você tem que entender que é olhar para o outro e perceber que a mudança não está no outro, que o problema está sempre em você. Você que tem que olhar, ter clareza, ter a percepção. E as mães ainda dizem assim, olha, cuidado. Olha, cuidado. Não, mãe, mas ele é diferente. Olha, cuidado, eu conheço essa raça, diz a mãe. Eu conheço essa raça. Né? E aí você se encanta, deixa que a paixão tome conta, deixa que essa sensualidade tome conta, deixa que isso cega você. Então eu sempre digo para os jovens, está namorando? Abre bem os olhos, mas arregala bem os olhos. Porque depois que você casar, você vai ter que fechar os olhos. Vai ter que dar uma fechadinha assim para não ver todos os problemas, todas as lutas. Então, abra bem os olhos, tenha os olhos bem abertos para tentar perceber todas as coisas. Eu sempre digo para os mais jovens assim, a moça tem que olhar como que o rapaz cuida da mãe. Se com a mãe eles tratam a mãe com carinho, com atenção, vai tratar a moça com carinho e atenção. Se trata aos chutes e pontapés, a mãe vai para cá, a mãe vai para lá, mãe, cadê minha comida? Traz aqui. Com você vai ser um pouco pior, porque se a mãe é assim, imagina com você. Não é? E as moças e os rapazes têm que olhar como ela trata os irmãos. Especialmente seu irmão mais novo. Porque ela sempre olha para você meio de cima para baixo, depois de casa, sabe? Então ela vai tratar você como se você fosse o irmão dela, em alguns momentos. Então, tem que ter muito cuidado, esse olhar atento para perceber essas coisas e não permitir ser levado somente pela paixão. Conversa boa aqui no consultório de família com o pastor Alice Barbosa e a Master Coaching, doutora Raquel Fonseca. E você, tanta gente já participando. A Elizabeth dizendo que está acompanhando. Elizabeth Alckmin, a Rosa Santiago e Darleide mandou alô para mim, adoro o seu programa. Muito obrigada. Ela é de Porto Velho. Um beijo para vocês, queridos. Um abraço para Lúcia, Raquel. Olá, Darleide. Com o meu esposo sempre discutimos porque vivemos longe da família.
de eu sinto falta da minha mãe, sinto falta do meu pai, dos meus irmãos, e eles moram muito longe. Quem está falando com a gente é a Lúcia, que nos acompanha lá da Argentina. Um beijo para vocês. Distância da família é bom, mas a distância que não pode ser compensada por um passeio, uma visita, também pode trazer algum problema para os casamentos. Deixa eu só fechar essa rodada aqui sobre algumas dificuldades no tempo de namoro. Estamos satisfeitos por dar alguns estoques? Já podemos passar para os casados ou tem mais? Tem muita coisa para dizer, né? Mas o tempo você sabe que corre. O que podemos dizer mais dos solteiros? Podemos avançar? Que aprendam a se comunicar de fato. Já? Que aprendam a ouvir. Ok. E que se falem mais. Que estejam juntos da família, de outras pessoas, onde aquelas pessoas convivem. Então, a namorada, ela precisa ir para um ambiente onde o namorado existe. O namorado precisa ir para um ambiente onde ela existe. E aí podem começar a dialogar. E, de verdade, Darleide, as pessoas precisam entender um pouco mais sobre compatibilidade. E elas poderiam fazer isso enquanto é cedo, enquanto dá tempo. O que é mesmo que é compatível. E parece que algumas pessoas, elas acabam se relacionando pelos defeitos e não pelas qualidades. Boa. Parece que os defeitos é que as une e elas precisam de um escoramento, em vez de ser pelas qualidades. Uau. Pense nisso, se observe, faça perguntas a si próprio. Posso dar só uma contribuição? Claro que Veja, o jovem tem que olhar para si, para descobrir se aquela relação é boa e se será boa no futuro. Para isso, eu sempre dou 3 dicas para os jovens. Número 1, perceba se esse namoro te empurra para perto da sua família. Toda vez que o namoro tira você da sua família, para longe da sua família, emocionalmente, será problemático. Pode morar longe, mas ele tem que te empurrar para perto da sua família. Toda vez que o namoro conduz você para perto da sua família, será um bom namoro. Perceba você também se o namoro está colocando você numa posição melhor como ser humano, como profissional. Aquilo que você faz. Olha para você. Estou melhor no que eu faço? É uma boa dica. E terceiro, está me aproximando mais de Deus? Sim. Se está me afastando de Deus, será ruim. Se me rouba da minha família, me afasta da minha família, vai ser ruim. E se não me torna uma pessoa melhor, também vai ser ruim. Por quê? Porque o namoro é uma troca de influência. E é impossível não ficar perto de alguém e não ser influenciado. Então, se eu estou sendo influenciado hoje, como namorado, estou me afastando de Deus, me tornando uma pessoa pior do que eu já era, estou longe da minha família, me afastando da minha família, então esse é um mau sinal. Então perceba esses detalhes, vai fazer diferença, não precisa ninguém dizer para você. Você mesmo olha para você e se percebe. Por exemplo, esse afastamento da família se vê quando aquele casal se isola, né? É esse isolamento que ele está dizendo assim, de você criar o seu mundo à parte. O que seu pai diz já não faz sentido, o que sua mãe diz não faz sentido, né? Não, agora a gente precisa criar o nosso mundo do nosso jeito, sendo que era para agregar, né? Claro que agora eu vou fazer uma ponte com essa pergunta que eu deixei agora, com esse comentário que eu deixei, para a gente inclusive conseguir fazer diferença entre o que é o afastamento saudável, para que você constitua a sua família de modo saudável. Essa moça diz que ela sente falta de estar com a mãe, sente falta de estar com o pai, sente falta dos irmãos, mas o meu marido me diz que eu devo cortar o cordão umbilical. Às vezes, isso me dói mais, me aflige muito. Como é que eu consigo fazer essa separação, a transição entre a minha família e a constituição da minha família, mas sem permitir que seja isto que aconteça, de um afastamento, de uma ruptura dessa ligação? Perceba que o que acontece, toda vez que eu me isolo, eu fico sozinho, eu fico sem rumo, eu fico sem direção. E o jovem, agora com sua família, precisa ter seu espaço para tomar suas decisões. Eu sempre digo aos pais, você agora se torna um conselheiro do seu filho. Então, no dia que a Emily casou, a Emily está me assistindo, Emily, um beijão para você, filha. Quando ela, a mãe do Davi, a mãe do Davi e do Daniel, esposa do Elton, meu genro, que é meu filho agora também. Então, percebe, toda vez, filha, agora você casou, esse aqui é o seu melhor amigo.
me roubou minha filha, tudo que eu tinha de mais precioso depois da Cristininha, né? Claro. Veja, agora ele é seu amigo, ele é o seu companheiro de vida. A partir de hoje, eu sou o seu conselheiro, que vou dar a minha opinião quando eu for consultado. Então, os pais precisam entender que os filhos agora têm toda a autonomia. Eles precisam ter a vida deles. Agora, vão depender de nós em algum momento, de um apoio, de uma ajuda, de uma orientação? Vão. Agora tem que ter o espaço deles. Nós é que não podemos invadir a privacidade dos jovens. Dar o espaço para que eles possam crescer, amadurecer, errar muitas vezes, nas decisões da vida, mas para poder aprender, gerar crescimento e aprendizado. Agora, o não quero que você vá à casa dos seus pais, não quero que você vá visitá-los, eu não quero Natal com a família. Claro, gente, também deixa eu abrir um parêntese e falar que há famílias que são tanto quanto complicadas, no sentido que às vezes há um afastamento até por uma proteção em alguma situação especial. Lembre-se que nós estamos falando aqui de um modo geral, nós estamos falando de questões gerais e cada um tem o seu particular. Mas dentro do que estamos dizendo aqui, perceba se você não está inserido de alguma maneira numa fala que pode abrir para você um horizonte diferenciado, por exemplo, no que diz respeito a você respeitar que a sua mulher é filha ainda daquela família e que precisa haver esse laço de afeto, ainda que você não goste, ainda que você tenha brigado com seu sogro, por aí. Mas esse afastamento, esse romper com o sogro, né? Quem você fala da sogra? Que geralmente, que geralmente o atrito, mas na parte das vezes, a maior parte das vezes, o atrito são entre as mulheres. Porque elas competem mais, pelo mesmo bem. Os homens eles são mais desligados nessa hora. Então, pelo menos essa vantagem a gente tem. Tá bom. Então, como eu ia conversando aqui com a Raquel... Você vai abrindo muitas janelas e muitos ícones aí, entendeu, Darleide? Eu aprendi, dentro do coaching que eu venho aplicando, eu separo família, cônjuge, filhos. São 3 pilares diferentes e importantes. Família é toda a família, que envolve os 2 lados. Mas o cônjuge criou um novo núcleo e os filhos passam a ter um lugar. Quando as pessoas conseguem tramitar por esses pilares de maneira harmônica, respeitosa e compreendendo aquilo para que foram criadas, é possível ter convivência saudável. E essa convivência saudável, ela é desenvolvida. Mas a maior parte das pessoas, elas se deixam levar pelas emoções, pelo orgulho, deixam de lado o perdão e vivem vidas tremendamente infelizes. E tem pessoas doentes. Então, aquele marido ou a esposa passa a ser doente, gasta mais com remédio, repara, vai mais vezes ao médico ou não vai ao médico e fica curtindo seus próprios males, criando cada vez mais feridas internas. Então, como serão os filhos desse casal, onde esse homem não visita a sogra, essa mulher não visita a sogra? Tem rupturas e é preciso que os laços sejam afetuosos, diferente de correntes. Ninguém pode estar acorrentado. Gosto muito da palavra quando diz: e deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá. Que o Senhor abençoe e dê sabedoria a todos nós. Muito bom. Hoje, bom demais. Essa dupla é tudo de bom, ainda mais com a linda Darleide. Obrigada, me surpreendi, Paula. Um beijo, recebo essa palavra, não é assim? A gente recebe elogio, né? Aquela história fala assim: ai, você tá linda. O que é isso? São seus olhos. Posso dizer? Meus olhos também. Posso dar de presente uma nova palavra? Diga, princesa. Então, se você acha que elogiar o outro é uma coisa ruim, que tal se você trocar a palavra elogio por validação? Você acabou de ser validada. Já validou o ticket quando sai do estacionamento do shopping? Passou para validar? Você acabou de ser validada. E eu aprendi a validar as pessoas. E eu tenho sido muito validada também. Por isso que eu comecei o programa já validando vocês dois. Já anunciando que o programa de hoje é a Fátima Siles. Esse pastor é muito engraçado. Ele nem fez graça hoje ainda. Já tem gente que você é engraçado. Também dou gargalhadas com ele. Muito bom. Isso é a Fátima que está dizendo. A Isabel, deixa eu mandar um abraço muito especial
para um monte de amigas lindas, 405 amigas com quem estive nesse final de semana, lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, no Encontro de Mulheres. Um beijo para quem estava organizando, para uma equipe linda, mas vou citar a Rosinha. Um beijo para você, muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia estar ali com a Reivli e, enfim, pessoas queridas participando daquele momento. Um beijo. E muito especialmente agora, também dizendo para as meninas, para todo mundo que me deu recadinho, para eu mandar beijo para a mãe, para o pai, hoje não vai dar, porque eu esqueci de trazê-los todos, só por isso. Mas deixa eu mandar um abraço para 2 hóspedes que estavam ali naquele hotel e ficou muito curiosa de saber do evento. As 2 foram até lá e eles estão agora nos assistindo. Um beijo para você, Juliane, e para Marilise. Muito obrigada. Vocês lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um beijo. E aproveito para mandar um beijo para a Neca, que está me acompanhando agora, e para o Beto também. Enfim, para tanta gente linda, um beijo, tá bom? Muito obrigada. Tenho vocês no coração. Quer mandar beijo? Pode? Posso. Está nos assistindo pela primeira vez? Olha para ele, Darleide. Quem? Olha você para ele. Eu olho. O doutor José Vanderlei de Toledo é um médico cirurgião e que eu estou mandando meu carinhoso abraço. Está assistindo também o Julimar Risse, porque o Jair Risse ainda está trabalhando. Estou mandando um abraço para eles. E você sabe, eu preciso mandar um abraço para uma equipe muito especial da Sessão 41, onde eu votei hoje de manhã e os garotos disseram que iam assistir pela primeira vez. E eu falei do Sem Tabus para eles. Você votou ontem, né, amiga? Votei ontem de manhã. Isso. E aí falei, e eles estão ligados assistindo a nós hoje. Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho. Tem a Cristininha. Tenho que dar um beijão para a Cristininha, minha querida esposa, para Emily, o Elton, que são os meus filhos, né? E os outros filhos da raspa do tacho, que é o Davi e Daniel, que vão nascer possivelmente no começo de novembro, dos gêmeos. Que lindos. E quero mandar um beijão para meu pai, minha mãe, meus irmãos, né, que estão lá no Amazonas. Que São lindo. lindos meus pais. E quero mandar um beijo muito especial para um casal que está lá distante. Eles sabem quem são, o Tom e a Julie. Estão passando por um momento de reacomodação na vida, no casamento. Passo por grandes lutas. Eu estou orando por vocês todos os dias. Amém. E Deus vai operar um grande milagre na vossa vida. Amém. Um abraço para o povo lá, que preparou todo um evento nesse final de semana, lá em Deerfield, né, em West Palm Beach, o pessoal de Pompano Beach e o pessoal de Fort Lauderdale. Estivemos juntos ali durante 4 dias. Foi um momento maravilhoso, de grande aprendizado. Eu quero mandar um beijo para a nossa igreja ali, na região de Miami. Que delícia. Vamos continuando aqui, tenho 42 anos de casada. Acho que temos que ter muita paciência, tanto o homem como a mulher, quanto a mulher para com o homem. A dica da Emilce Fernandes. Vamos então falar um pouquinho a respeito dos casais, antes de irmos para o intervalo, os casais casados. Vamos continuando aí? Principais erros dos casais casados. Vamos lá? Achar que ter filhos vai unir mais o casal. Eita, boa. Outra. Não vai. Não aprender com os erros do dia a dia. É um problema não aprender. Tem que entender que casamento é o compromisso de aprender a resolver os problemas do dia a dia. Boa. Ficar com raiva um do outro e ficar de mal. Parar de falar e não saber ouvir é um problema. Claro. Deixar de namorar. Abraçar, beijar, dormir junto. Fazer dormir em conchinha. Valorizar esse companheirismo. Entender que o companheirismo vem de qualquer atividade simples que eu faço junto. Um cruzeiro é companheirismo. Mas pegar na mão da esposa e caminhar ao redor da quadra onde mora também é companheirismo. Falar mal da mãe dela. Você é igualzinha à sua mãe. Não saber lidar com dinheiro. Tem que ter paciência para sentar um com o outro e conversar. Porque um vira mão de vaca, o outro fica muito Gastador. liberal, gastão, né? Então tem que conversar. Falar mal da mãe dele, dizendo que ele só gosta da comida que a mamãe faz. Esquecer de que Deus é o elo mais forte para uni-los. Pode Ficar discutindo a respeito da tampa da privada, da toalha molhada e de como colocar o papel higiênico. Isso é desnecessário, né, gente? Mas acontece, não é? Acontece. Esquecer de que a vida tem que ser vivida com bom humor. Boa. A mulher querer que ele fique levando café na cama para ela.
E ele saber de que fazer isso de vez em quando também é muito bom, é necessário, gostei, não é? Gostei. Foi boa, foi boa. Tá uma delícia esse bate-papo, né? Vem cá, vem cá. Não tá gostoso? Depois do intervalo a gente volta para só mais uma. Mais um para deixar com gosto, porque vocês sabem Só que mais nós uma. vamos voltar e vamos comentar alguns desses, tá? Tá bom. Vai lá. Garota, faça massagem nos pés dele. E parar de se arrumar. Como assim? Elas param de se arrumar. Ah, a tininha, o erro parar de se não. A tininha não. Agora, sabe aquela camisa Zé Ninguém para vereador, cheia de bala quando o cara chega do trabalho? Ninguém merece um negócio desse. Menos lingerie e mais pele, mais ao natural. Não, o negócio tá esquentando. Tá virando sem tabu também. Gasta tanto com o acessório e esquecem do essencial. Muito bom. Tem mais? Tem mais? Vamos deixar para depois do comercial, que eu preciso rir um pouco. Muito bom. Deixa eu mostrar aqui ó, a revista Família Feliz para você entrar no nosso site novotempo.com/consultório e pede a revista Família Feliz e vê se aprende a ser feliz nesse casamento. Tá todo mundo dizendo que casamento é ruim, é chato, não Claro, as pessoas são difíceis. As pessoas às vezes até são ruins. Tudo é ruim, né? Mas quando a gente é bom, quando a gente tem coração bom, coração perdoador, coração disposto a viver, começar de novo, casar outra vez, todos os dias com a mesma pessoa, aí quanto tempo de casado, pastor? Eu, 26 anos, 8 meses e 4 dias. Show! Onde você encontrar? Deixa eu dar uma dica para você. Encontrou por aí afora o pastor Wallace, chega para ele e faz o que eu fiz agora. Pastor, quanto tempo de casado? Ele vai dizer para você todos os dias, todos os anos, assim, meses, até as horas. Quase isso. As horas tem que pensar um pouco, né? Quando acordo de manhã, é a primeira coisa que eu penso, quanto tempo estou casado. Porque isso me dá a certeza de que esse é o melhor investimento que eu posso fazer na minha vida para ser feliz. É amar minha tininha. Maravilha. Ele tem identidade. Tem. Pessoas que sabem quem são, elas têm confiança, segurança e prosseguem. Muito bom. É por isso que então eu faço essa pergunta para ele. Fui validado. Foi validado. Você aprendeu. E quando ele dá a resposta de quanto tempo ele tem de casado, ele está dizendo o quanto ele ama a Cristina, o quanto ele é feliz enquanto casado, apesar de qualquer coisa que aconteça, como muitas vezes ele já contou a história da vida deles aqui no programa, e é um dos programas mais lindos que eu sempre falo que fizemos aqui, está no nosso site. Já tem 1 ano e meio, alguma coisa assim, mas você encontra lá quando ele e a esposa contam da história da vida deles. Nosso intervalo bem rapidinho, já voltamos aqui com essa conversa deliciosa com o pastor Wallace e a doutora Raquel. Até já. Vamos continuando aqui o nosso programa, Consultório de Família. Muito obrigada a você que está participando com a gente, mandando recadinhos aqui. Tem gente validando o nosso programa, dizendo que a vida mudou desde que encontrou o Consultório de Família, tem aprendido a ser uma mulher melhor, feliz da vida. Muito obrigada por todos vocês. É que eu perdi, principalmente esse comentário sobre o qual eu me referi agora, entre tantos que eu estou lendo. Tem gente dizendo que o programa está demais, a Neuza dizendo que está muito bom, incrivelmente maravilhoso. Bom, vocês estão assistindo, vocês estão vendo que está realmente muito bom. Vamos lá, tem uma moça aqui trazendo uma queixa e vocês falam a respeito. Ela diz, meu marido pesquisou o nome de uma outra mulher no Facebook. Isso foi um erro que eu não consigo esquecer. Eu me senti traída. Ciúmes na relação, tem seu lugar, como, quando, por quê? Na maior parte das vezes, o ciúme atrapalha. O ciúme é a própria pessoa quem desenvolve. O ciúme tem a ver com a pessoa e dificilmente com aquele que fez a ação. O ciúme é o significado que você dá ao que o outro fez. É algo que já está em você mesma. Quanto é de defeito que está buscando nesse cônjuge. E o que esse homem fez? Significa o quê? O que será que ele foi lá no Facebook, pesquisou o nome de uma mulher, entrou na sua página, olhou e ela viu isso? Por que meu marido pesquisou sobre esta? Isso é o resultado de algo que aconteceu. O que ela viu é diferente do que é.
Opa! É muito fácil, é só ela perguntar para ele. Meu filho, por que você foi procurar o nome dessa mulher? E desde Às quando vezes- os homens respondem Não, por quê de alguma coisa, às pastor vezes, Alice? às vezes ele não pergunta porque a mulher, ele não responde porque a mulher não sabe responder. Porque ela pergunta às por vezes. quê. Que ela não sabe perguntar. Né? Então, quem é essa pessoa? O que aconteceu? Porque às vezes ele está procurando alguém por um motivo de trabalho, por um motivo de informação. Nem sempre é isso. Então, quando a pessoa não tem essa coragem de ir lá e perguntar, perguntar o porquê com carinho e respeito, é porque ela não está segura de si. Né? Como a doutora falou, ela tem que estar segura de si, Mas, a mulher pastor tem que ter o seu Alice, valor. fala para mim sinceramente. Os Sinceramente, homens, falarei. você acha que os homens respondem a essas perguntas que as mulheres fazem? Eles só não respondem se as mulheres não souberem Agora você virou a perguntar. metralhadora para ele. As mulheres têm que saber bom. perguntar. E outra coisa, quando se pega no flagra, como é que o homem se sente? Se sente envergonhado porque ele foi pego no fraga. E acha Se que sente ele... diminuído. E- Né? Agora, se é um homem decente, eu conheço alguns homens decentes que vão reconhecer. Também. Né? E tem aquele homem indecente que não vai reconhecer nunca. Ele vai mentir, vai inventar outra mentira, sabendo que um dia vai ser pego. Né? Agora, se a mulher já chegou com desconfiança, é porque eu também dei motivo para tanta desconfiança. Então, nesse caso aqui, vocês diriam que a primeira coisa que ela deva fazer é conversar com esse Conversar homem. com ele, perguntar Por quê? Como foi? o que aconteceu. Mas ainda que eu tenha a impressão que, como a Raquel está dizendo, a raiva ou o mal-estar, o medo, a insegurança bate que dificilmente sabe de fato perguntar. Eu já vou com tudo, né? Como diz lá no Sul, acho que é no Sul, né? Que diz, vou com os pés no peito. Com os pés no peito, aí não vai ter O resposta. que é que vai acontecer? Um desastre. Pensa antes de falar. Respira fundo. Conta até 10 antes de abrir a boca, porque as palavras jamais poderão ser recolhidas de novo. E quando se fere o outro, quando se desconfia do outro, cria-se uma lacuna entre os dois. E como vencer depois essa lacuna? Meu segredinho de sempre, fala baixo, devagar e não repete. E olha Uma nos mulher olhos. que se controla, ela controla todas as coisas. Uma mulher que não se controla, tá no sal. Vai ser enganada, ludibriada, enrolada, manipulada. Uma mulher que se controla, ela consegue quase todas as coisas com seu marido. Até a verdade. Até a verdade. Boa, boa. E olha nos olhos quando vai falar. Olhar Olha nos olhos. Vai com todo o equilíbrio. E tem mais uma coisa interessante, Darleide. Aham. Se eu quero obter de você uma resposta precisa, eu posso chegar um pouco mais perto. Eu posso falar o seu nome primeiro e fazer a pergunta depois e ainda tocar levemente em você. Eu vou acessar os seus sentidos a favor do diálogo. É um convite, porque nessa hora, subir no salto, de que adianta? Não resolve. Então, a receitinha básica é falar baixo. Baixo, devagar, não repetir, olhar nos olhos, como a doutora falou, chamar... Antes e da aquele nome- pergunta, fala o nome da pessoa. Entendeu? Antes da pergunta, fala o nome da pessoa. E deixa o outro falar também. Porque quando- Porque também não quer ouvir. Faz Claro. uma pergunta, mas olha aqui. Porque é o seguinte, se você... Descontrolou, perdeu. Isso que a Descontrolou, Darleide perdeu. falou é fundamental, meu amigo, minha amiga. Se você faz uma pergunta, esteja pronto para ouvir a resposta. E o que você fará com a resposta é que é importante. Olha a validação aqui da Vera com o marido dela. Ó, faz isso aí, ó. Boa noite, Darleide. Meu marido é 10, estou casada há 21 anos. Eu também. E sempre ele faz surpresas maravilhosas para mim. Amo meu marido. Vera de Jacobina, Bahia. Tá valendo, hein? E validando o maridão. Muito bem. Vamos passar para mais uma questão que precisa ser colocada aqui. Então, vou repetir o tema do programa de hoje, os principais erros dos casais. Estamos falando de alguns. Podemos acrescentar qual agora? Deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe, é você, pela manhã cedo, não se ajoelhar na cama
e orar com ela ou orar com ele. Eita, tem alguém aqui dizendo exatamente isso. Darleide, um dos principais erros dos casais é não orar juntos. Os casais cristãos, pelo menos, que têm uma fé, que crê no poder da oração, ou se for de um outro credo, mas que pelo menos façam juntos. É preciso ter momentos de oração a sós. Também é importantíssimo que o casal se coloque de joelhos juntos aos pés do Senhor e orem pelos dois. Sabe, Darleide, uma oração interessante é quando é uma oração única. Única. Não uma oração onde eu faço e o outro escuta, às vezes está cochilando e dorme. Né? Mas quando um fala uma frase, o outro completa, um fala uma frase, outro completa, um fala uma frase, outro completa, porque é uma oração única, de preferência um com a boca perto do ouvido do outro. Né? Então, vira uma oração só que entra aqui, sai por ali, vai caminhando. E você não para cochilar, porque você está ligado na oração, no que o outro está dizendo, para você poder completar. Então, você começa a entender o que passa no coração do outro, o que o outro está sentindo, o que o outro está planejando, o que ansiedade está no seu coração. É fundamental orar juntos numa oração única do casal, como é uma só carne, quando você está na intimidade sexual. Oração conjugal. Uma oração conjugal. E eu tenho ensinado, quando vou por aí para os casais, como orar dessa maneira. Já tem tido retorno do Muitos que eles retornos. dizem? Sabe, às vezes, quando chega um casal brigado na minha sala lá, tá, brigado, chegou lá, me procuraram, tá brigando. A gente vai amenizando, daqui a pouco vê que tá tranquilo, eu digo pro canto da parede. Mas por quê? Pro canto da parede os dois. Com essa pro canto da autoridade parede. toda. Aí eles vão lá, abraça ela, igual meu pai fazia quando eu brigava com meus irmãos. Abraça ela, abraça ele. Agora coloca a boca na altura do ouvido. Agora vamos orar. Primeiro vocês vão louvar a Deus. Depois vão agradecer a Deus. Depois vão pedir pelo perdão, pela atenção, pelo carinho um pelo outro. Eles vão lá para o canto, eu saio da sala, fico lá fora. E quando se ajeitarem, me chamam. E quase sempre dá muito bom resultado. Eu acredito nisso tranquilamente. Mesmo que aquele casal esteja assim, numa situação ainda de ferida e diz assim, eu estou aqui, não sei o que dizer. Não sei por onde agradecer por essa mulher ou alguma coisa, mas já desenvolver um diálogo de, Senhor, mas sabe, de um reconhecimento. Eu creio nisso plenamente, oração conjugal. É uma bênção. Coisa linda. E aí, doutora? Sabe o que também podem fazer os casais? Reduzir a ingestão de açúcar e de gordura. E podem cuidar da saúde. Caminhar juntos. Fazer caminhada mesmo. Tênis no pé, põe lá uma roupa esportiva ou vai como está. E comecem a fazer caminhada juntas. Você verá como desenvolverá uma amizade maior, uma cumplicidade maior. E você ficará mais linda, ele muito mais elegante. Carinho é importante. Um vestido carinho, um sapato carinho. Não? Por que você está rindo? É importante um presente, né? Adorei. Investir no carinho, sapato carinho. Um vestido carinho, né? Isso é importante. Agora, a atenção que o marido dá para sua esposa em atender seus pedidos. Às vezes a mulher exagera, é fato, algumas exageram. Mas quando ela faz um pedido que é coerente e ele atende com bom gosto, com atenção, lembrou dela ao estar distante, daquele pedido que ela fez. Isso é fundamental para manter essa relação emocional do casal. Carinho, respeito, atenção, elogio, validação. É que tem casal que faz um para o outro algumas coisas como se fosse, de fato, só obrigação, né? Tem maridos que, por exemplo, reclamam, ou mulheres que reclamam e fala-se a respeito de, por exemplo, sexo por obrigação. Gente, que horror! Ninguém quer, né? Sexo por obrigação. Mas há outras questões no dia a dia de um casal que parece que um faz pelo outro porque tem que fazer. Faz a comida porque tem que fazer, arruma porque tem que fazer, vai trabalhar porque tem que trabalhar, mas assim, parece que não tem um prazer em fazer para o outro. O outro sente. Sente. Então não adianta esconder. Ficam dois infelizes. Esse que está se obrigando e o outro que está recebendo algo que foi mal feito. Então, você pode escolher. No lugar de tenho o que fazer, escolha fazer. Escolha servir. Escolha ser feliz. Ser feliz é a escolha. É uma escolha inteligente. E é possível praticar. Eu vejo casais há 30, 40 anos, onde eles dizem que se tornaram irmãos. Bom, irmãos nós todos somos. E eu gosto muito dessa frase, do hino clássico que diz isso. Mas não eu com a minha esposa. Então, nós todos somos. Agora, quando Deus criou o casamento,
ele criou a conjugalidade. Um pouco diferente de companheirismo. O companheirismo tem seu lugar. A conjugalidade, ela está acima. Ela é incondicional, Darleide. E é isso que pode trazer uma natureza, sentido e uma vida com propósito, uma vida conjugal com propósito. Pois eu digo, aos casais que estão nos ouvindo, o pilar do servir da sua vida, os dois têm uma missão, servem, fazem algo pelo qual vale a pena a vida. Sim. Tirar da vida conjugal a mentira. Perfeito. É uma desgraça esse negócio de mentira. Tirada, porque uma relação matrimonial, ela tem que ser construída em cima da confiança. Nem tem confiança quando eu estou seguro que o outro diz a verdade, mesmo que ele não, mesmo que doa, mesmo que machuque, ele vai dizer a verdade, mesmo que ele se fira, ele vai dizer a verdade. Então, tirar da vida a mentira é uma grande bênção para você poder construir uma relação segura, estável, equilibrada. Então diga, eu escolho dizer a verdade. Perfeito. E aí é possível. Esse lar, ele pode ser um lar completamente feliz. E quando disser a verdade, diga com calma e tranquilidade, porque às vezes as pessoas confundem de dizer a verdade com ser grosseiro. Então, eu posso dizer a verdade, né, falar sempre a verdade, mas falar com tanto amor e respeito que gera um equilíbrio para a minha vida e para a minha casa. Dar segurança para os filhos. Não tem jeito, porque os filhos fazem parte dessa relação. Se eu quero ter uma boa relação, faz uma lista das qualidades que você quer que seu filho tenha. Uma lista, sabe? Honesto, leal, trabalhador, dedicado. Aí depois você pega essa lista, põe na sua geladeira para você viver. Essa lista não é para o filho, é para você, porque eles vão imitar você. Não dá para, sabe? Não dá para disfarçar o que eu sou. Deixa de misturar fantasia com criatividade. E se as pessoas deixarem de viver um mundo de fantasia, elas poderão viver melhor. Você acha que os casais vivem fantasia em que Muitos, momento? muitos. Como? Na área sexual, por exemplo. Isso é assunto para o Sem Tabus, talvez um pouco mais do que... Mas deixa aqui esse ícone, onde cada um sabe exatamente o que eu estou dizendo e o que você está dizendo. Entendi. As pessoas vivem mais de fantasia, por vezes, do que de realidade. Elas desejam aquilo que... Será que existe? E elas dizem que assim é que elas são felizes. E existem linhas que dizem, é melhor o que não aconteceu do que a realidade, porque o que não aconteceu fica bom. Como é que esse ser humano pode ter um encontro consigo mesmo? Com a sua própria identidade. A sua própria identidade. As pessoas, elas têm alimentado suas vidas através das novelas, através da mídia de um modo geral. E ela deixa de ser aquilo que deveria ser, que é dominar, como Deus disse, é crescer, multiplicar, é desenvolver, é usar a inteligência, é usar as emoções saudáveis, deixando de lado essas emoções tóxicas, a vingança, a raiva, o ciúme, a tristeza, apegar-se à dor. É preciso entender quando um olha para o outro e ver no outro a imagem de Deus. Perfeito. Ter a humildade de reconhecer que pisou na bola. Querida, errei. Parar de pedir desculpas e começar a pedir perdão. Sim, aceitar. E esse processo que a doutora falou é muito importante, porque eu tenho que reconhecer que eu errei. Por exemplo, vamos pegar. Cristina, eu errei. Por favor, Tininha, me perdoa. E eu vou me esforçar para esse erro não cometer mais. Sabe? Então, isso dá segurança, dá equilíbrio. Então, ter a humildade, a falta de humildade destrói a relação. Então, quer reconstruir, quer arrumar as coisas, vai levar tempo. Mas reconhece que errou. Pisou na bola? Reconhece. Pede perdão e se esforça para dali por diante não cometer mais aquele erro. Eu faço encontro de casas há 22 anos. E até hoje ainda peço perdão à minha esposa de vez em quando por algumas coisas que eu cometo errado. Então, você nunca vai ser, não queira ser perfeito.
seja natural, seja você, seja humilde, reconheça que é e lute para ser uma pessoa melhor. O desafio da lei, na minha cabeça, do casamento, um dos mais importantes, é que a pessoa, quando está namorando, ele vai à caça. Né? Então, ele vai à caça de alguém que o faça feliz. Depois que ele casa, ele tem que entender que agora a situação é diferente. Eu vou ter que mostrar para o outro de que eu sou aquilo que eu vendi para ele. Né? Então, agora, o desafio do casamento, para construir um bom casamento, é ser o melhor cônjuge que o outro pode ter. Esse é o desafio. Eu vou ser o melhor cônjuge que a minha tininha podia ter. Se tem um cara, não sou Roberto Carlos, mas se tem um cara para fazer ela feliz, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Quer dizer, quando eu assumo essa responsabilidade de ser para ela o que eu prometi no dia do nosso casamento, isso é desafiador, faz a minha vida ter sentido. Eu tenho que entender isso, que o sentido da minha vida não está em buscar felicidade no outro, mas está em ser uma pessoa feliz para dar para o outro aquilo que eu prometi. As esposas falam para mim, professor, pastor, eu comprei gato, levei lebre. O cara que eu casei, ele não existe. Porque ela estava de olho fechado, apaixonada muitas vezes. E quem criou aquele modelo mental? E eu digo assim, querida, o monstro quem criou foi você. Exato. Agora resolva, desconstrua esse monstro e crie um homem equilibrado. Por quê, Darleide? Eu acho que o tempo está para acabar. Então, uma coisa importante. A maior necessidade do mundo, das famílias, é de homens de verdade. O mundo está de mal a pior. Por que vai de mal a pior? Por causa do pecado, a gente sabe disso. Mas vai de mal a pior por falta de homens. Homens que se coloquem com dignidade, com respeito, que tenham o propósito de vida, de amar a sua família, de amar a sua esposa, de ser para ela uma inspiração. Olha que coisa linda. Eu, como esposo, sou chamado por Deus para ser uma inspiração para minha esposa. Para ela olhar para mim e dizer assim, eu quero conhecer o Deus desse homem. Eu quero seguir os seus passos. Então, eu tenho que entender que eu estou lá para mandar, para ordenar, para dirigir. Estou lá para inspirar. Quando eu penso nisso, então, a minha vida faz sentido. Compreender que eu tenho que buscar em Deus a sua direção, para que eu seja uma bênção para mim. Eu nunca vou ser uma bênção para a Tininha, minha querida, se eu não for uma bênção para mim. Então, eu tenho que cuidar de mim, para poder abençoar a vida dela. Quando tivermos homens, sabe, você, meu amigo que está me ouvindo, homens que se coloquem com amor, com dignidade, com respeito por si próprio, para amar sua esposa, a esposa para amar o seu marido e amar os filhos, nós teremos casamentos mais saudáveis. Sempre com problemas. Sempre com problemas. Eu digo assim, cuide da sua família, você vai ter problema. Não cuide, vai ser um inferno. Porque o pano de fundo de toda a relação é o conflito do bem contra o mal, onde o diabo quer destruir você e sua casa, para que você vá para o inferno, desculpa a clareza, e Deus está lutando para mudar o seu coração, chamando sua atenção para que você seja um homem do céu e conduzir assim, por sua inspiração, os seus filhos e sua família. Então, se colocar nas mãos de Deus para ser uma bênção, esse é o grande desafio do casamento. Lindo. Ele falou bastante da figura homem, no masculino, para dar esse suporte, e é o chamado de Deus para o homem ser o sacerdote da casa. Você pode falar um pouquinho para as mulheres? Eu posso dizer que se ele disse que está faltando homens, eu digo que faltam mães. Okay. Quem é que os educa? De onde vem a grande influência? Desde o ventre, é da maternidade. Onde estão as mães? Ainda dá tempo. Se estamos falando para mães que têm garotos, o maior desafio é transformar um menino num homem. Agora, se eu falo para homens que foram educados ou criados, onde houve falha nessa educação, você pode escolher fazer a transição. Deixar de ser menino e virar homem. E as mulheres? Elas têm um papel significativo, Darleide, na educação da humanidade. E a responsabilidade da mulher é muito grande.
jamais ela foi retirada ou diminuída. A mulher pode conquistar os mais altos cargos executivos, profissionais, dentro do mundo, mas que ela jamais esqueça do seu papel, do amor pelos filhos, do amor no lar e de, no lar, ela é a rainha. E não há reis em seus tronos, não há majestade maior do que a mulher, na missão que tem de educar os filhos. Vou pegar o que a doutora colocou com muita sabedoria e propriedade, dizer que os homens devem ser a fonte de inspiração, porque eles representam Deus. E as mulheres são as grandes mestras e professoras. Sabe, Darley, quando eu lembro da minha história, com a minha Cristininha no começo, os desafios que passamos com a doença dela, eu louvo a minha mãe. Uma mulher sem estudo, simples, que me ensinou desde costurar, cozinhar, cuidar de uma casa, ter atenção, ter respeito, ter ordem, cuidar daquilo que for necessário para a manutenção de uma casa. Então, a doutora falou com propriedade, a mão que embala o berço é a mão que conduz o mundo. Né? Então, as mulheres, elas são maravilhosas, porque tem uma força que só a mulher tem. Eu sou apaixonado, de fato, pela força que as mulheres têm e uma sabedoria que vem do céu. Provérbios 14, fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher louca, com a sua mão, destrói. Né? Então, a sabedoria que vem do céu para inspirar o homem a ser uma bênção, a ser uma inspiração para a sua casa, essa mesma mão dá para a mulher o entendimento para ensinar os valores, ensinar o caminho, ensinar as ordenanças de como se portar, como se conduzir. E a mulher, a mãe, Darleide, ela é responsável pelos vínculos. Então, a criança, ela aprende com a mãe a ter vínculos. Pessoas que têm dificuldade em ter vínculos, houve essa lacuna na educação. A mãe é responsável e ele está comprovando mais uma vez, e isso é comprovado. As pesquisas, a ciência que envolve o estudo da mente, mostra que a mãe é responsável pela organização na vida dos filhos. Ele recebeu isso. Então, esse marido organizado, ele não tornou-se um marido organizado. Ele foi feito. Ele foi feito assim. E então ele entrega dentro da conjugalidade um homem que é organizado. Eu gostaria de destacar uma coisa. O casamento são duas pessoas, são dois seres humanos, um homem e uma mulher, que dão sustentação a um casamento, à vida conjugal. Então, quanto melhor for este homem, quanto melhor for esta mulher, melhor será essa conjugalidade, melhor será o casamento. Casamento é uma instituição. O casamento é através do casamento que os filhos são apresentados à sociedade. O casal é apresentado à sociedade, mas são pessoas que dão suporte a essa instituição. Quanto mais organizado, quanto mais vínculos, quanto mais amor para você, quanto mais respeito para com o marido e para com o homem, o lar pode ser mais harmonioso e mais equilibrado. Eu faço um apelo, Darleide, de novo. Sejam felizes, estão juntos, parem de discutir, deixem a desinteligência de lado e passem a viver uma vida feliz. É possível, estão casados, o casamento pode ser uma bênção, alegria, saúde, satisfação, prazer. Enquanto a mulher cria os vínculos, o homem é o laço que amarra o feixe de todos os vínculos. Então, o homem, o pai, o líder, o esposo, ele é o laço que amarra todos esses vínculos que a mãe forma ao longo da vida. O laço, quando é muito apertado por um pai autoritário, então estrangula todo mundo, a família se deteriora. O laço muito frouxo por um pai frouxo, a família se dispersa. Enquanto a mãe cria os vínculos com os filhos, especialmente naquela educação, com os filhos, o pai vem no final e amarra todos unidos como Deus quer fazer comigo e com a sua igreja. Que coisa fantástica. É uma coisa que vai se entrelaçando. Por exemplo, quanto mais uma mulher
se esmera para ser uma amante caliente como sedutora, quanto mais ela se esmera nisso, mais o homem se torna falante, por isso que eu falo bastante, falante e um bom ouvinte. A mulher se torna assim, o homem fala e ouve, por falar e ouvir, ela também se torna mais íntima dele e o vínculo vai se formando. É interessante perceber como essa conjugalidade ela é construída por Deus com uma clareza assim. E a gente aqui vai, sabe, pela correria. Uma outra coisa importante, não dar tempo. Uma relação não se forma sem tempo. E eu sei o que é isso. Minha esposa trabalha à noite e à tarde e eu trabalho manhã e tarde. Se a gente não se organiza, nós nunca teremos tempo. Ai, acabou o tempo e a gente precisa ir. Ele falando em tempo e o tempo acabando. Mas vocês voltam outro dia para a gente continuar essa conversa, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Vocês simplesmente fazem a diferença. Ponto. E eu, como digo sempre, eu amo os meus convidados por isso. Porque a cada semana, quem senta aqui nesse sofá vem para abençoar, para enriquecer. Guarde essas palavras no coração, tem muitas outras coisas para serem ditas. Quando ele falava de que o homem amarra esse vínculo, eu me lembrava do Padre Zezinho numa das suas canções, dizendo que no final do dia o pai chegava e perguntava o que os meninos tinham feito, queria ouvir de cada um. Lembra daquela música da Canção da Família? Não é? Lindo! E ainda me lembro da Isabel, da terapeuta de família Isabel Passos, ela dizendo que assim, a responsabilidade do casamento não é 50% um e 50% outro, é 100% para cada um. Então você deve estar aí do outro lado assim, tá vendo marido? Tá vendo marido? E ele tá vendo mulher? Assim, mas o meu marido não faz nada disso que vocês estão falando? Aí eu vou dizer para vocês, o resumo de tudo é, faça a sua parte. Viva o seu papel. E na medida que você for sendo transformado, o ambiente à sua volta se transforma. Seja o melhor cônjuge que você puder ser. E você pode, muito mais do que tem sido. Um beijo, até a semana que vem. Obrigada pela companhia. Até lá.